Quantas vezes alguém disse para você: você é sensível demais? Quantas vezes você mesmo pensou isso sobre si mesmo, nos momentos em que sentiu algo com uma intensidade que parecia desproporcional, nos momentos em que uma palavra, uma situação ou uma energia ao redor te afetou de uma forma que os outros ao redor pareciam não perceber sequer? Se isso ressoa, o Arcanjo Miguel está aqui, hoje, pelo canal Luz do Arcanjo Miguel, com uma revelação que ele quer que chegue com clareza dentro de você. Desde o início dessa mensagem, o que foi chamado de excesso a vida inteira é, na verdade, o seu dom mais precioso. E hoje, Miguel explica por quê. Antes de continuar, conta aqui nos comentários. Você já foi chamado de sensível demais? Ou já acreditou que sentir tudo tão profundamente era uma fraqueza? Escreve o que você sente sobre isso. Vamos começar pelo começo. Sensibilidade não é a mesma coisa que fragilidade. Essa confusão foi feita durante tanto tempo, em tantos contextos diferentes, que para muitas pessoas se tornou uma verdade que nunca foi questionada. Mas são coisas completamente diferentes. Fragilidade é a incapacidade de sustentar pressão. Sensibilidade é a capacidade de perceber o que outros não percebem. Uma pessoa frágil quebra quando a situação fica difícil. Uma pessoa sensível sente a dificuldade com mais profundidade do que outros, mas isso não significa que não consegue atravessá-la. Significa que atravessa com mais consciência do que está acontecendo. A sabedoria de Miguel nos convida a sentir a diferença real entre essas duas coisas. Porque quando você confunde sensibilidade com fragilidade, você trata seu dom como se fosse um defeito. E quando você trata seu dom como defeito, você gasta energia tentando diminuí-lo, controlá-lo, escondê-lo, em vez de aprender a usá-lo com intenção. Inscreva-se agora no canal Luz do Arcanjo Miguel e ative o sininho. Cada mensagem aqui foi construída para esse tipo de clareza que muda a relação que você tem consigo mesmo. E se você quer aprofundar a conexão com Miguel de forma mais pessoal, o guia. Qual o seu anjo? Pode ser exatamente a ajuda extra que você precisa para entender como essa presença angélica específica trabalha na sua vida. O link está no primeiro comentário fixado. Miguel revela agora o que a sensibilidade realmente é do ponto de vista espiritual. Ela é um sistema de percepção refinado. Uma capacidade de captar frequências emocionais, energéticas e relacionais que a maioria das pessoas ao redor simplesmente não tem acesso. É como ter um equipamento de recepção muito mais preciso do que o padrão. Pensa nisso com cuidado. Um equipamento de recepção mais preciso não é frágil. Ele é sofisticado. A diferença entre um receptor básico e um receptor de alta precisão não é que o de alta precisão quebra mais fácil. É que ele capta o que o básico não capta. É que ele registra nuances que para o receptor básico simplesmente não existem. Quando você entra em um ambiente e sente algo que as pessoas ao redor não estão sentindo, você não está inventando. Você está captando. Quando você percebe que algo está errado em uma relação antes de qualquer sinal externo aparecer, você não está sendo paranoico. Você está usando um sistema de percepção mais refinado do que a média. Quando uma conversa te afeta de um jeito que parece desproporcional para quem está de fora, é porque você captou camadas daquela interação que o outro nem sabe que transmitiu. Isso tem implicações enormes que muitas pessoas sensíveis nunca param para considerar. Significa que suas percepções são, na maior parte das vezes, mais precisas do que as percepções das pessoas ao redor, não menos. Significa que quando sua intuição te diz algo sobre uma situação ou uma pessoa, ela está trabalhando com mais informação do que o julgamento racional típico. Significa que o que foi chamado de "você está exagerando" frequentemente era
Você está percebendo algo que eu ainda não vejo. Recebi muitas mensagens de pessoas que acompanham o canal Luz do Arcanjo Miguel descrevendo exatamente isso. A sensação de perceber algo claramente e não ser acreditada. De sentir que está ficando com aquela sensação por dentro enquanto as circunstâncias externas ainda não confirmaram o que ela já sabe. E então, semanas ou meses depois, o que ela havia sentido se confirma. E mesmo assim, na próxima vez, a dúvida retorna. A sabedoria de Miguel nos convida a perceber que essa dúvida recorrente não nasce dentro de você. Ela foi instalada pelo ambiente ao redor, por pessoas que, sem má intenção, não conseguiam validar o que não conseguiam perceber, por culturas que valorizam o que pode ser demonstrado racionalmente e descartam o que é captado de forma mais sutil, por uma forma de relacionamento com o conhecimento que deixou de fora exatamente o tipo de conhecimento que você carrega de forma mais natural. Miguel revela algo específico sobre pessoas sensíveis e o mundo ao redor. Elas frequentemente desenvolvem ao longo da vida uma estratégia de sobrevivência que parece razoável, mas que tem um custo alto. A estratégia é a seguinte: já que o que eu sinto gera incompreensão, vou aprender a sentir menos. Vou aprender a filtrar, a diminuir, a me dessensibilizar para me encaixar melhor, para gerar menos estranhamento, para não ser chamada de exagerada de novo. Essa estratégia funciona, até certo ponto. Ela gera uma aparência de conforto social, mas o custo dela é significativo. Porque quando você aprende a diminuir sua sensibilidade, você não está apenas diminuindo a parte que gera desconforto. Você está diminuindo toda a capacidade. Você está cortando o acesso ao dom no processo de tentar proteger-se do custo de tê-lo. E então aparecem as perguntas. Por que eu me sinto vazio mesmo quando as coisas externas estão bem? Por que as relações nunca chegam ao nível de profundidade que eu precisaria? Por que a vida parece ter uma película de vidro entre mim e ela, como se eu estivesse presente, mas não completamente dentro das coisas? A sabedoria de Miguel nos convida a sentir que essas perguntas têm a mesma origem. Quando você fecha sua sensibilidade para se proteger, você fecha também o canal pelo qual a vida mais verdadeira chega até você. A profundidade que você busca nas relações precisa da sua sensibilidade plena para ser acessada. A percepção que torna você capaz de navegar a vida com mais precisão espiritual só funciona quando o canal está aberto. Se você conhece alguém que também carrega esse dom e ainda não reconhece como tal, envie essa mensagem. Uma perspectiva diferente sobre algo que foi tratado como problema, a vida inteira pode mudar completamente a forma como alguém se relaciona consigo mesmo. Existe algo que Miguel quer abordar com honestidade sobre o custo real da sensibilidade. Porque não é verdade que ter sensibilidade elevada não tem custo algum. Tem. Só que o custo é diferente do que foi descrito. O custo real não é fragilidade, é a necessidade de mais cuidado com o ambiente ao redor. Uma pessoa sensível precisa ser mais intencional sobre onde está, com quem está e quanta exposição a determinadas energias e situações é saudável para ela. Não porque seja frágil, mas porque seu sistema de percepção trabalha mais intensamente do que o de outras pessoas e precisa de mais recuperação. Pensa novamente na metáfora do equipamento de alta precisão. Esse tipo de equipamento não apenas capta mais, ele também processa mais. E processar mais exige mais energia. Não é que quebre mais fácil, é que precisa de manutenção mais cuidadosa para continuar funcionando na sua melhor capacidade. Para pessoas sensíveis, isso se traduz em precisar de mais momentos de silêncio do que outras pessoas precisam. De precisar de mais tempo para processar interações intensas.
de precisar de mais cuidado com a qualidade das relações do que a quantidade, de precisar respeitar quando algo internamente sinaliza que um ambiente ou uma situação está custando mais do que deveria. Essas não são fraquezas, são as condições de manutenção de um dom de alto funcionamento. E quando uma pessoa sensível aprende a respeitar essas condições, em vez de se envergonhar delas, sua capacidade de usar o dom com mais intenção e mais precisão aumenta significativamente. Miguel revela ainda algo sobre o propósito da sensibilidade no campo coletivo. Pessoas com essa capacidade elevada de percepção cumprem um papel específico que o campo precisa. Elas são as que percebem o que ainda não é visível. As que sentem quando algo está fora de alinhamento antes dos sinais externos aparecerem. As que conseguem estar presentes em uma conversa com uma profundidade que torna possível que o outro seja realmente visto e ouvido, talvez pela primeira vez em muito tempo. Esse papel não é pequeno. Em um mundo que frequentemente se move rápido demais para sentir o que está acontecendo, pessoas que sentem profundamente e com precisão são necessárias. São elas que percebem quando uma direção coletiva está errada. São elas que conseguem nomear o que está no ar antes de se tornar problema concreto. São elas que oferecem nas relações uma qualidade de presença que nutre de formas que relações mais superficiais simplesmente não conseguem. Existe algo que Miguel revela sobre sensibilidade e tomada de decisão que raramente é abordado. A maioria das pessoas é ensinada a tomar decisões com base em análise racional, pesar prós e contras, considerar o que faz mais sentido logicamente, consultar especialistas, seguir padrões comprovados. Para pessoas sensíveis, esse processo nunca foi suficiente. Não porque sejam irracionais, mas porque seu sistema de processamento de informação inclui dados que a análise racional pura não consegue captar. Inclui a qualidade energética de uma situação, inclui o que está por trás do que é dito. Inclui uma percepção de alinhamento ou desalinhamento, que não tem como ser colocada em uma planilha, mas que é extremamente precisa. A sabedoria de Miguel nos convida a perceber que quando uma pessoa sensível ignora esse canal de percepção para tomar decisões apenas com base no que parece racionalmente correto, ela está tomando decisões com metade da sua capacidade. Está deixando de fora exatamente o tipo de informação que ela capta de forma mais natural e precisa. Quantas vezes você tomou uma decisão que fazia todo o sentido no papel, mas que algo dentro de você sinalizava que não era certa? E depois, o que você havia sentido se confirmou. E quantas vezes, na situação inversa, algo que parecia ilógico, mas que ressoava profundamente, se revelou o caminho mais verdadeiro? Esses momentos não são coincidências. São o seu sistema de percepção funcionando. E aprender a incluir esse canal nas decisões, a dar peso ao que você sente com a mesma seriedade que você dá ao que você pensa, é uma das formas mais diretas de usar sua sensibilidade como o dom que ela é. Miguel também revela algo sobre sensibilidade e a linguagem que ela cria. Pessoas sensíveis frequentemente se comunicam de uma forma diferente da maioria. Elas naturalmente buscam mais profundidade em uma conversa. Ficam desconfortáveis com superficialidade não porque sejam exigentes, mas porque seu sistema de percepção está constantemente captando as camadas mais profundas do que está sendo comunicado. E quando o que é dito na superfície não corresponde ao que é sentido nas camadas mais fundas, existe uma tensão que é genuinamente difícil de ignorar. Essa é a razão pela qual muitas pessoas sensíveis preferem conversas mais profundas e menos frequentes, a interações sociais constantes, mas vazias.
não é introversão necessariamente. É que o custo energético de estar presente em interações que operam apenas na superfície é muito maior do que o custo de estar presente em interações que têm substância real. A sabedoria de Miguel nos convida a perceber que essa preferência não é defeito social. É uma consequência natural de como o dom funciona. E honrar isso significa permitir-se escolher com mais intenção onde e com quem você investe sua presença, sem se sentir culpado por não ser capaz de estar igualmente presente em todos os contextos. Existe ainda algo que Miguel revela sobre sensibilidade e criatividade. As pessoas com sensibilidade elevada têm uma relação diferente com o ato de criar. Seja criar algo artístico, criar soluções para problemas, criar conexões entre pessoas ou criar espaços onde outros possam florescer. A sensibilidade oferece um acesso mais direto ao que ainda não existe, mas que poderia. Ao que está tentando emergir, ao que o campo ao redor está pedindo que seja trazido à existência. Isso significa que muitas das contribuições mais significativas que uma pessoa sensível tem a fazer não vêm de replicar o que já existe. Vem de perceber o que está faltando, o que está pedindo para ser criado, o que o campo precisa que ainda não chegou. E então, trazer isso com a qualidade de presença que só a sensibilidade plena permite. A sabedoria de Miguel nos convida a sentir que quando você usa sua sensibilidade nessa direção criativa, quando você a coloca a serviço de trazer ao mundo algo que só você pode trazer, da forma que você traz, você está cumprindo exatamente o que foi comprometido. Isso tem um peso e uma satisfação que nenhuma outra atividade consegue substituir. A sabedoria de Miguel nos convida a perceber que se você tem essa sensibilidade elevada, você não é um erro de construção que precisa ser corrigido. Você é exatamente o que foi comprometido que você seria. E o trabalho não é diminuir o que você sente. É aprender a usar o que você sente com mais habilidade, mais intenção e mais respeito pelo dom que carrega. Antes de encerrar, Miguel deixa algo prático para quem quer começar a honrar esse dom de forma mais consciente no cotidiano. Não um sistema complexo, apenas 3 mudanças de postura que, aplicadas de forma consistente, transformam a relação que você tem com a sua própria sensibilidade. A primeira é parar de pedir desculpa por sentir. Quando você percebe algo que outros não percebem e isso gera estranhamento, a resposta mais comum é minimizar, explicar, suavizar o que foi sentido para gerar menos atrito. Mas cada vez que você faz isso, você está ensinando a si mesmo que o que você sente precisa ser justificado para ser válido. A mudança não é se tornar inflexível ou insistir que todos devem validar suas percepções. É simplesmente parar de tratar o que você sente como suspeito por padrão. A segunda é criar mais espaço de silêncio na rotina. A sensibilidade funciona melhor quando tem espaço para processar o que captou. Quando a agenda está constantemente cheia, quando o silêncio é evitado, quando não existe tempo para que as percepções mais sutis emerjam à consciência, o dom fica represado. Momentos de quietude não são luxo para pessoas sensíveis. São a manutenção necessária do sistema. A terceira é aprender a distinguir o que é seu do que é do ambiente ao redor. Uma das dificuldades mais comuns de quem tem sensibilidade elevada é absorver as emoções e energias do ambiente sem perceber. Você entra em um lugar bem e sai com um peso que não era seu quando chegou. Aprende a fazer essa distinção começa com uma pergunta simples, ao final de cada interação mais intensa. O que estou sentindo agora é meu ou trouxe de fora? Essa pergunta, feita com honestidade, começa a criar uma clareza que muda significativamente a qualidade da sua experiência cotidiana. Essas 3 posturas juntas não eliminam o custo de ter sensibilidade elevada.
mas transformam completamente a relação que você tem com ela, de algo que você carrega, apesar de si mesmo, para algo que você escolhe honrar e usar com intenção crescente. O Arcanjo Miguel encerra essa mensagem pelo canal Luz do Arcanjo Miguel, com algo simples e direto. A próxima vez que alguém disser que você é sensível demais, ou que você mesmo pensar isso sobre si mesmo, lembre do que foi dito aqui. Não é excesso, é capacidade. Não é fraqueza, é sofisticação. Não é algo que precisa ser controlado ou diminuído. É algo que precisa ser conhecido, respeitado e usado com intenção crescente. Miguel está com você nesse processo de reconhecimento. A proteção que ele oferece não é para pessoas que não sentem. É exatamente para quem sente muito, porque quem sente muito tem muito a oferecer. E o que tem muito a oferecer precisa de proteção real para que esse dom chegue onde precisa chegar. Você não é sensível demais. Você é exatamente o suficiente. E o mundo ao seu redor, mesmo que ainda não saiba disso, precisa do que você sente. Me diz aqui nos comentários: qual foi o momento da sua vida em que sua sensibilidade foi vista como problema, mas que hoje você reconhece como o momento em que ela estava funcionando exatamente certo? Compartilha o que chegou para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Luz do Arcanjo Miguel e nos vemos no próximo encontro.